pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Legal, muito bom. Tô vendo aí, se alguém tiver algum problema, avisa aí do lado, tá? Não sei se a maior parte de vocês já participou de algum webinar anterior, né? E aí a ideia é a gente começar a falar aqui de alguns ataques para rede sem fio, né? Eu vou passar alguns recados aqui iniciais, né? Sobre um pouco da plataforma, um pouquinho sobre alguém, bom, do pessoal que está aí, alguém já é alguém é a primeira vez que acessa esse webinar aqui? Tem algum novato aí na história? Eu tenho um aqui, Iago. Bom, esse é o webinar número 6, né? Que vai tratar sobre teste de invasão em rede sem fio. Vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de ataque, vou dar alguns conceitos iniciais para vocês aí, só para nivelar um pouco a audiência aí. Depois a gente fala um pouquinho dos ataques. E se alguém fizer algum teste durante a apresentação, quiser olá, a parte da teoria é muito importante para a gente falar todo mundo a mesma língua, né? A gente vai tratar um pouco de vários assuntos relacionados aí, e aí logo em seguida vamos tratar de alguns ataques ao ambiente web, né? Vou falar um pouquinho sobre esse ambiente, o que é, como é que funciona, e por que ele ainda é usado hoje, coisas do tipo. E a gente vai também falar um pouquinho, na verdade tem uma equipe, né, atuando junto com a gente aí, que é o Bruno e o Rafael, estão aí para tirar dúvidas ao decorrer da apresentação. Então, qualquer problema que vocês tiverem, pode acioná-los, né? Tem aí a plataforma, vocês já devem conhecer, já que a maioria já participou de outros, né? Acho que talvez só o Iago aí não conheça a plataforma. Então, você tem um local para você dar ok e não ok, né? Caso a pergunta tenha esse intuito de saber se você está bem ou não, está sabendo o que está acontecendo ou não tá sabendo. E tem algumas perguntas que vocês podem fazer. Do lado aí também tem um botãozinho para vocês fazerem perguntas para o instrutor durante a apresentação. Então eu vou estar olhando aqui, se tiver alguma pergunta, em algum momento eu paro para responder as perguntas aí, caso eu não consiga vê-las aqui passando, e vocês mandam para mim uma pergunta específica, né? Então, na verdade, a gente vai tratar de alguns assuntos aí, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar durante a apresentação e tal. A gente vai conversando ao longo do conteúdo aí. O conteúdo tem bastante informação, então se vocês puderem aí aguardar a chegada das informações, seria legal. Alguém tem alguma dúvida inicial, está com algum problema, quer que eu dê uma paradinha para resolver alguma coisa que tá rolando? Está tudo bem, posso começar sem maiores problemas aí. Tudo certinho com todo mundo? Então, beleza. Bom, então a ideia é a gente falar um pouco sobre essa questão aí de webinar. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Tem uma foto minha aí e tal. Sou consultor de InfoSec já há alguns bons anos, né? Tenho alguns livros publicados. Faço pentest, faço investigação forense, trabalho muito em resposta a incidente e trabalho como instrutor e palestrante já há algum tempo, né? Então, na verdade, um dos livros que eu escrevi vai ser usado no curso que vai suceder esse webinar aí. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí no final, né? Para não cansar vocês no começo com informações que não tem a ver com o que a gente vai falar. Alguns contatos meus aí, se alguém quiser, né? Não é muito difícil me achar, mas enfim, se alguém tiver alguma dificuldade, estão aí alguns contatos para facilitar a minha localização aí. Bom,
Tem um modelo, né, do curso que vai ser ministrado logo na sequência aí, né, no início da semana, da próxima semana. As aulas são online, tipo essa aqui, um webinar. Depois as aulas são gravadas para o pessoal que não pôde assistir ou que quiser rever o material. Tem um ambiente de teste, tem um material que é enviado para os alunos. No caso do livro, vai ser o material complementar mais consistente aí do curso, e depois tem uma avaliação dos alunos aí que é feita ao final, no último período de aula, aí é feita uma avaliação para ver se o pessoal aprendeu direitinho o que a gente tentou falar aí. O pessoal está perguntando se é a nova versão do livro. Saiu, está na terceira edição, saiu tem uns 6 meses, acho que não tem nem 6 meses que saiu uma terceira edição, está bem atual, está contemplando bastante coisa que saiu recentemente aí em termos de ataque, defesa para rede sem fio. Então, o livro está bem mais completo aí na terceira edição. Tá? E vai ser um material que vai ser usado no curso também. Bom, então vamos começar a falar aí sobre o que a gente veio falar hoje aqui, né? Que é sobre rede sem fio e especificamente sobre o Wi-Fi. Tem uma pequena introdução sobre alguns conceitos de Wi-Fi, vulnerabilidades, algumas ferramentas, e tem aí como é que você faz um mapeamento, identificação do ambiente, alguns ataques, e vou finalizar com algumas questões aí para vocês se divertirem aí. Bom, vamos lá. Não veio aqui. Ah, sim, agora veio. Então vamos lá. Quando a gente fala de rede sem fio, a gente fala de um monte de tecnologia, né? Então você fala assim, tem uma rede sem fio em casa, mas está falando do quê, né? Desde a década de 70 que as pessoas têm rede sem fio em casa, né? 70, talvez seja exagero, mas 80, com o advento do controle remoto, todo mundo tem rede sem fio, né? Para trocar o de canal com o controle remoto sem fio gera uma rede sem fio. Então você tem aí rede sem fio Bluetooth, infravermelho, que é o controle remoto, WiMAX, você tem RFID, celular, Zigbee, tem um monte de coisa aí que é rede sem fio, né? Então o que a gente vai tratar aqui é de Wi-Fi e de um ataque específico para rede, ataques específicos para web, né? Então não se esqueçam que tudo isso aí é rede sem fio. Falando um pouquinho de padrões, para vocês entenderem um pouco o que é cada coisa dessa aí, existem vários padrões de rede sem fio Wi-Fi, né? Tem o 802.11b, que foi o primeiro padrão que saiu, velocidade baixa, né? 11 megabits aí nominais. A frequência dele, a gente vai falar um pouco mais de frequência para frente, aí é 2.4 GHz. Depois saiu o 802.11a, que aumentou a velocidade para 64 megabits, aumentou também a frequência aí também para 5.1 até 5.8. Tem o G, que veio depois do A, apesar do G ser o mais comum atualmente, aí ele veio depois do A, e manteve aí a velocidade e manteve a frequência do B. Então, os mecanismos de autenticação, que é o 802.11i, que trata também de alguns mecanismos para proteger contra o problema do app, né? A gente vai falar mais sobre o app. 802.1x, que fala de autenticação, e o N, que é o atual aí. Muita gente hoje que compra uma anteninha aí qualquer de rede, já compra padrão N, né? Eu estou aqui com uma em particular aqui, que eu vou usar para algumas demonstrações, que ela é N, né? Então, a maior parte das redes hoje, você já compra lá, o Access Point lá já vem com opção para configurar a rede N, que basicamente trata de velocidade, tá? Não tem nada de segurança adicional, é mais questão de velocidade mesmo e propagação. Bom, falando assim, isso é importante, Bruno, todo mundo que fizer o curso vai ganhar uma plaquinha dessa daí, né? Bom, então é essa placa que eu mostrei para vocês aqui, né? Então na hora que você espeta a placa aí, depois você espetar a placa e der lá alguns comandos do Linux lá, por exemplo, você vai ver qual é o chipset da placa. Por que isso é importante? A gente vai verificar que algumas placas a gente consegue fazer algumas coisas e com outras não. Então o chipset vai determinar se aquela placa pode ser usada para alguns tipos de
captura de pacote, para alguns tipos de injeção de tráfego, algumas coisas a gente vai comentar durante o webinar aqui, tá? Então, você consegue saber qual é o chipset da placa aí e como é que isso vai funcionar. Na hora que você dá esse comando iwconfig aí no Linux, você vai ver que vai aparecer qual é a interface que você está usando. Então, vocês podem perceber aí pelo material que está aí, que ele diz que é uma WLAN 4, poderia ser 0, poderia ser 1, poderia ser 2, o nome aí não importa, né? O nome é o que ele vai colocar na sequência para vocês aí. Está dizendo que ela é uma placa 802.11 BGN, ou seja, ela acessa todos esses padrões aí. E nesse caso, pelo fato dela ser BGN, a gente já sabe que ela trafega em qual frequência? Na frequência de 2.4, né? Que a gente falou lá no comecinho lá. Ok? Então, tem algumas informações irrelevantes aí, como por exemplo que ela está no modo gerenciado, managed. A gente vai explicar um pouco o que é isso aí. Por enquanto, só vocês saberem como é que identifica uma placa de Wi-Fi no ambiente Linux, né? Usando, por exemplo, o comando iwconfig. A gente vai falar de outros comandos também, mas por enquanto fiquem com iwconfig na cabeça aí. Falando de frequências, né? A gente fala de 802.4, a gente tem algumas frequências aí, do canal 1 ao canal 14. Né? Então eu falo assim, no Brasil só se usa até o canal 11. Mas, se alguém quiser usar até o canal 14, também consegue usar. A gente vai ver isso na prática aqui. Vou dar alguns exemplos aqui na frente. Aqui. Então, vamos lá. Quando você fala de canais, existe uma legislação que trata disso. Então, se você quiser usar uma antena para uso externo, para uso interno não tem muito problema não, mas para uso externo, se quiser ligar duas casas, dois access points distantes, alguns poucos metros ou alguns quilômetros, você tem uma legislação, no caso do Brasil, a Anatel, que legisla sobre isso daí. Então você vê aí que, dependendo do país, você pode usar um ou mais canais além do 11, né? Então, no caso, por exemplo, do Japão, você pode usar até o 13 e o 14 se for B, né? E no caso da América do Norte, você usa até o 11, como é o caso do Brasil. América do Norte e Brasil e América do Sul normalmente usam o mesmo padrão aí até o canal 11. Por que eu estou falando disso, né? Porque existe aí algumas possibilidades de você tentar se esconder usando um canal diferente do padrão. Alguns access points, tem um exemplo de um aí, você pode ir lá e selecionar o país que você está. Você diz para ele, eu estou na Austrália, eu estou em Tóquio, eu estou no Japão. Então ele vai te dizer onde é que você está e isso vai permitir você usar mais canais além dos permitidos, né? Então, em alguns casos, se você rodar lá um programinha para escanear a rede, você só vai conseguir, dependendo do programa que você usar, você vai ver até o 11 só. Quando na verdade pode ter alguém se escondendo aí no 12, no 13, no 14, sem que o seu programa consiga detectar essa rede. Então aqui é só um alerta aí para quem for fazer alguma varredura, alguma coisa, está preocupado com isso daí também. Aí é um exemplo, né, de um programa onde tem setinhas mostrando aí que você tem o canal 14, né? Vocês estão vendo a coluna de canal aí, aparecendo o canal 14, e lá na frente tem um SSID escondido, ou seja, o cara não está dizendo qual é o SSID dele, está usando o protocolo WEP no canal 14 aí, tá certo? Então, na verdade, quando tem alguém falando aí de perda de potência de canal, sobreposição de canal e tal, muito obrigado pela ajuda aí, tá? Mas na verdade é o seguinte, quando você coloca em canais subsequentes, deixa eu voltar aqui uma tela para trás para explicar um pouco melhor isso aí. A gente tem aqui a seguinte situação. Do canal 1 ao canal 11, que é o normalmente usado, você tem aí um intervalo muito pequeno entre um canal e outro. Então, normalmente, quando você fala que tem 11 canais disponíveis, você não tem 1 ao 11. Você tem, na verdade, alguns intervalos para não sobrepor o canal. Se você for usar um access point só, você pode usar qualquer canal, não importa. Desde que não conflite com um canal próximo que esteja de um vizinho, alguma coisa assim. Mas se você for usar 2 access points, por exemplo,
Muita gente pode pensar, vou colocar um no canal 1, outro no canal 2. O intervalo de 1 para o 2 é muito pequeno, um vai interferir no outro. Normalmente você precisa de 25 Hz de um canal para o outro para não causar interferência. Então, você na verdade, você tem, se você for usar 2 access points, você tem disponível o 1 e, por exemplo, o 11, que é o mais distante possível de um para o outro. Se você for usar 3, aí você vai ter que usar o 1, o 6 e o 11, né? Para poder não interferir um canal no outro. Então, basicamente, essa é a ideia dos canais. Apesar de terem 11 canais disponíveis, normalmente você usa intervalos maiores ou iguais a 25 Hz para não conflitar um canal com o outro. Tá bom? Só para esclarecer um pouco o que o pessoal está falando no chat aí. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, a gente tem aí, por exemplo, se você tiver uma placa que... Se você tiver uma placa aí que além do B e G também tem o canal A, frequência A, ela vai ter na verdade 2 placas internas. Mas você não precisa saber disso. Você vai conseguir enxergar os canais do A e do B e G. Então, esse aqui é uma tela de uma placa que aceita canais até o 5 ponto alguma coisa, que é o A, né, o 82.11A. Então, se você olhar aqui, você vai ver que essa placa está reconhecendo 24 canais, que vai até o 11, e aí depois ela vai do 35 até o 165, que são os canais do 112.11A. Tá? Então, você pode usar uma placa que entende os 2 canais. Você pode usar um access point também que entende os dois canais não, os 2 protocolos aí, tanto o B e G quanto o A, né? Então, também é uma possibilidade aí de trabalhar se esconder, né, digamos assim, trabalhando aí com canais que normalmente não são usados, né? Bom, entrando um pouco já na questão do acesso, a gente tem 2 tipos de acesso possível aí na rede Wi-Fi, que seria uma aí usando o modelo ad hoc, né, que você tem aí uma comunicação direta entre um dispositivo e outro. Vamos supor que você tenha, por exemplo, aí um celular e tem um notebook, quer transferir um arquivo de um para o outro. Você pode estabelecer uma conexão entre as 2 redes, sem precisar ter um access point, e trocar ali um arquivo rapidamente de um para o outro, sem problema nenhum. Esse é o modelo chamado ad hoc aí, né? Não tem um access point no meio do caminho. Essa rede não é gerenciável, porque não tem ninguém gerenciando a rede, o contato e a geração de chaves, a gerência da rede é feita pelos 2 participantes da rede aí, normalmente, né? Esse modelo não é muito usado, é mais para uma coisa eventual aí. Esse é o modelo mais comum, né? Onde você tem vários dispositivos aí acessando através de um mesmo access point. Então, você consegue aí ter uma gerência melhor do ambiente, né? E você consegue aí trazer algum tipo de segurança baseado em algum tipo de senha, algum tipo de criptografia, e você consegue controlar quem está dentro da rede baseado em critérios de filtro de MAC, coisas do tipo, né? Então, essa é uma tendência aí de se usar nesse modelo aí que é o mais convencional aí. Existem 2 tipos de rede. Você pode manter uma rede aberta ou uma rede fechada. Não sei se vocês lembram lá naquela tela onde eu mostrei a rede usando o canal 14, não aparecia o nome da rede lá, né? Os outros apareciam o nome da rede. Os que apareciam o nome da rede é quando o access point manda o nome da rede, dizendo, eu sou a rede nome tal, eu sou a rede nome tal. Então, quem estiver por perto vai conseguir saber que aquela rede existe e vai conseguir se conectar a ela caso tenha as credenciais de acesso, né? Então, assim funciona uma rede normal, que a gente conhece no dia a dia. Mas nada impede que o administrador resolva esconder o nome da rede, né? Então, para o cliente se conectar àquela rede, ele vai ter que saber de antemão qual é o nome da rede. Então, no caso aqui, nesse exemplo, o nome da rede sai do cliente. Ele tem que dizer, eu quero me conectar à rede ABC. Então, ele tem que saber de antemão que a rede ABC existe e vai se conectar àquela rede lá, tá certo? Existem ataques para esse tipo de tentativa de segurança, né? A gente não vai tratar muito disso hoje, nosso foco mais é o app, mas obviamente
é muito fácil descobrir uma rede dessa, já que o nome vai na hora que o cliente se conecta à rede aí, né? Então aqui são exemplos de clientes se conectando aí a redes Wi-Fi, né? Então você tem aqui o de trás aqui é no Linux, o do meio aqui seria num Vista, num Windows 7, e o primeiro aqui é num celular, mostrando quais são as redes disponíveis aí naquele ambiente ali. E ele inclusive mostra que elas estão no formato infraestrutura, né? Ou seja, tem um access point controlando aquela rede lá. Ele consegue inclusive mostrar isso. E aqui do lado tem um cadeadinho, as redes estão protegidas com algum tipo de senha aí. Pode ser WEP, pode ser WPA, por exemplo. Aqui um outro exemplo de uma rede agora não conhecida, não divulgado o nome. Então vai aparecer aqui no caso do Windows, uma informação dizendo que aquela rede não tem nome conhecido, né? E aqui atrás vocês estão vendo que aparece aqui também esse SSID em branco, né? Abre e fecha aspas aqui. Eu sei tudo da rede, eu sei qual é o nome da rede, qual é o MAC da rede, do access point daquela rede, qual é o canal que ela está, qual é a frequência, se tem o WPA ou é o WEP, mas eu não sei qual é o nome da rede, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, usando o apontador, melhorou? Estão conseguindo visualizar agora aí? Aqui atrás vocês estão vendo Não estão conseguindo ver? Eu não estou conseguindo mostrar o apontador para vocês aqui. Não está aparecendo para mim. Eu clico aqui, mas ele não aparece. Bom, mas de qualquer forma, na hora que eu achar, eu começo a mostrar para vocês com o apontador. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí que aparece uma informação dizendo que aquela rede o nome não é conhecido, né? Está me dizendo que no ambiente, no apontador embaixo à direita. Não localizei. Bom, depois eu acho. Vamos lá. Então aqui, ó, nessa tela seguinte aqui, mostra um programa, como é que você faz, como é que seria, né, a opção para desabilitar uma rede, o nome da rede num access point, por exemplo, no Linksys. Então aqui tem um apontador bem bacana aqui, né, que é uma setinha aqui, que eu coloquei aqui, como é que você faz para descobrir. Vamos ver se tem como é que faz para descobrir isso aqui. Está fácil, a gente vai ver isso rapidamente aqui. Então, se eu quisesse desabilitar o nome da rede, eu colocaria simplesmente um disable aqui no Wireless SSID Broadcast, que aparece aqui. Como está enable aqui, o nome da rede está sendo propagado pelo access point. No caso do disable, obviamente não apareceria essa informação para quem fizesse um scan do ambiente, né? Quando você coloca lá um IW list, lá um scan, quando a rede aparece aqui, ó, SSID, aqui é um exemplo, SSID GVT-CC81. No caso do SSID não conhecido, aparece aqui um monte de lixo ou não aparece nada, né? Então, um SSID com essa informação aqui significa que aquele SSID não está disponível. Nos outros casos, quando aparecer um SSID conhecido, aparecerá entre parênteses aqui. Só que essa informação ela passa em claro pela internet, pela rede. Então, é possível obter essa informação quando algum cliente tenta... Quando o cliente tenta se conectar àquela rede. Então, você está vendo aqui, ó, a rede é essa aqui, ó, 0740 4D 1A 5C. Aí está aparecendo aqui, ó, SSID, em branco, não tem nada. Se eu der um TCP dump lá, usando o TCP dump para capturar o tráfego da rede, vai aparecer um beacon vazio. O outro beacon que aparece aqui é o nome de uma rede válida, que tem o SSID habilitado. Então, essa informação, ela trafega
tudo da rede, menos o beacon com o nome da rede. É basicamente isso que é feito quando você desabilita o SSID. Só que quando o cliente acessa, aqui está um exemplo bem interessante de um TCP dump, eu coloquei aqui em cima, o nome em azul, o nome da rede, tá? Então, o nome da rede não, desculpa, o MAC daquele access point lá. Então tem aqui, ó, 00, 07, 40, 4D, 1A, 5C. Então, olha o que acontece quando um cliente se conecta àquela rede. Quando ele manda um probe request, o nome da rede, ó, é revelado nesse momento. Aí o que o programa faz? O que um programa que está capturando o tráfego da rede faz? Ele fala, opa, peraí, eu conheço essa rede. Essa rede é a rede 0007, né? Está aqui no pacote, vem lá aqui, ó. Em algum momento ele aparece aqui, ó. O DA aqui, o que é o DA? É Destination Address. É para onde vai aquele pacote. Então, eu consigo pegar essa informação aqui, para onde vai aquele pacote, e o nome da rede está sendo solicitado aqui pelo cliente, com essa informação aqui eu já sei qual é o nome da rede. Então é muito fácil, quem está capturando um tráfego de rede e um cliente se conecta naquele momento à rede escondida, revelar qual é o nome daquela rede. Isso que o próprio programa já faz isso. Você pode usar qualquer programa de análise de senha aí que ele vai detectar isso para vocês, até mesmo, se não tiver nenhum, até mesmo o TCP dump faz isso para você. Só você lembrar qual é a rede que você quer, monitorar o MAC dele, na hora que aparecer um DA para aquele MAC, é só olhar qual é o probe request e o probe response, e aí você vai saber qual é o nome da rede. Tranquilo? Boa dica? Vamos continuando então. Então, agora a gente vai falar, vamos ver se... aqui eu já estou mostrando um programa, ó, que já fez isso para mim. Ó. Então ele fez exatamente o que eu fiz por fora, né? Ali mostrando para vocês, ele já apareceu aqui embaixo. Ó. Na última linha dessa parte preta do programa aí, apareceu lá, LabVirus, que o cliente se conectando aqui, ó, a estação do cliente. Esse programa que eu estou usando aqui é o AirCrack. A gente vai falar dele durante o webinar hoje, tá? O que eu estou usando aqui é o WebDump, que faz parte do pacote do AirCrack. Esse em particular aqui é o AirDump, né? O AeroDump. Então vamos lá. Falando um pouquinho de WEP. O que é o protocolo WEP? O protocolo WEP é um protocolo que você coloca uma chave estática em cada equipamento e no access point, e todo mundo conversa naquela rede se conhecer a informação que é a chave que todo mundo coloca nos equipamentos aí. Então, como é que funciona na prática isso daí? Eu vou configurar uma rede, vou lá no access point, digo qual é a minha senha, eu vou em cada cliente que for usar aquele access point e coloco também a mesma senha. Então eu tenho aí a mesma senha fixa em todo mundo que for usar aquele access point. Tá certo? Então assim, fora o fato que a gente vai ver durante o resto do treinamento aí, que a senha é fraca, a qualidade do protocolo é fraco, isso não escala. Se eu for configurar 2 máquinas, 3 máquinas, beleza. Mas se eu for configurar 10 máquinas, 20 máquinas, 50 máquinas, 100 máquinas, já fica complicado, porque eu tenho que saber, todo mundo tem que saber qual é a senha. Todo mundo sabe que um segredo, ele só é segredo se pouca gente souber. Se 1000 máquinas souberem um segredo, ele não é tão segredo assim mais. Né? Então, dependendo da qualidade do protocolo ser boa ou não, ele não funciona para gerenciar uma quantidade muito grande de máquinas aí. Bom, então vamos lá, vamos conversando aqui para ver se a gente descobre se uma rede, se é possível ou não ter uma rede web segura, né? Falando um pouquinho do WPA, não é o foco do nosso treinamento, mas ele apareceu antes do 802.11i, e tem 2 modelos, WPA de chaves previamente compartilhadas, que equivale mais ou menos ao WEP, né? Você tem uma chave fixa em todo o equipamento, e tem o WPA Enterprise, que é o modelo que utiliza usuário e senha, né? Você não autentica o equipamento, e sim o usuário do equipamento, né? Então, é assim que funciona basicamente o WPA. Vamos falar um pouco mais sobre ele no curso. Aqui no webinar a gente vai focar mais no WEP, que é o objetivo aí da história, né? Aqui é só um exemplo do WPA de chaves previamente compartilhadas, que é o modelo igual ao WEP, né? O modelo de chave estática, não o protocolo é um pouco mais robusto. E o modelo Enterprise, que aí usa um servidor Radius
para autenticar o usuário e não somente o equipamento, como no caso do app e no caso da WPA de chaves previamente compartilhadas. E no servidor Radius aí vai ter o que você quiser. ETC password, um arquivinho com usuário, um banco de dados, certificado digital, biometria, sinal de fumaça, o que você quiser colocar no servidor Radius e ele aceitar de protocolo, você pode usar para autenticar a sua rede aí. Vamos então ao que interessa, que é um ataque ao protocolo app aí, né? Então, isso que vai nos interessar aí atualmente. Como é que você sabe que uma rede está disponível, uma interface web está disponível para vocês? Basicamente um comando que você tem aí, que é o ifconfig. Você tem aí o comando, né, para descobrir se a rede está disponível ou não. Então, tem lá dizendo broadcast, qual é o link, qual é o endereço MAC e tal. Então, usando isso daí, a gente consegue rodar um TCP/dump em cima dessa interface de rede. E aí eu tenho o modo promíscuo, que a gente já conhece do TCP/dump, né? Aí eu vou conseguir verificar tráfego TCP, né? TCP, UDP, eu consigo verificar isso daí. Mas, no caso do WPA, no caso do app, eu preciso de mais informações. Eu preciso saber, por exemplo, qual é o canal, qual é o tráfego que passou, relação a beacons, coisas do tipo. Então, o modo promíscuo, para mim, não é muito útil no caso do WPA. No caso do app, no caso de Wi-Fi em geral. Eu preciso de mais informação. Então, eu preciso colocar a interface não só em modo promíscuo, mas também em modo monitor. Então, como é que eu faço isso no caso, por exemplo, do Linux, né? Eu tenho que dar alguns comandos aí para mudar a interface de modo manager. Está aqui, ó, manager, né? Ou seja, ele está em modo gerenciado. Aí eu estou dando dois exemplos de dois comandos, tá? O comando Wi-Fi iwconfig e o comando iw, que é o comando mais recente aí, que vai substituir o iwconfig daqui a algum tempo. Então, vocês estão vendo que a interface está em modo gerenciado. Isso não me interessa para a captura do protocolo Wi-Fi. Eu preciso de mais informações aí. Então, eu vou colocar ele em modo monitor. Como é que eu faço isso? Dando alguns comandos aí, isso em linha de comando no Windows, no Linux, eu faço o iwconfig, wlan, mod monitor, vai funcionar na maioria dos casos, ou então eu posso usar o comando iw aí, que é o mais novo, usando esse comando aí, dev, wlan 0, interface, add, mon 0, type monitor. Então agora eu estou criando uma interface, no segundo exemplo, estou criando uma interface chamada mon 0, que vai estar em modo monitor. Por isso eu posso agora capturar todo o tráfego da rede que me interessa. Canais, tráfego específico de 802.1x e coisas do tipo, né? Então, como é que isso funciona? Como é que isso vai funcionar agora? Agora, se eu der o mesmo comando, né, o wconfig, na interface mon0, eu vou verificar que está em modo monitor. Isso que me interessa agora para fazer a captura do tráfego. No pacote do AirCrack, existe um programa chamado AirmonNG, que já faz isso automaticamente para você também, tá? Então, se você não quiser decorar comando, é só dar lá o comando AirmonNG start interface que você quer, ele já coloca ali em modo monitor para você automaticamente. Agora, se eu dar um TCP/dump na interface que eu coloquei em modo monitor, estão percebendo aí que mudou agora, né? Agora eu estou vendo um monte de pacote que eu não via antes. Ele inclusive colocou aqui, ó, ele colocou link type, 802.1x, 802.11, radio, monitor, ou seja, eu estou monitorando também os sinais de rádio da interface. Agora apareceu aqui, por exemplo, ó, sinal de antena, qual é o canal, né? Canal 11 aí, né? Está aparecendo para vocês. Eu estou usando o app, apareceu aqui um app em algum momento da captura aí. Então, na verdade, você tem agora a interface
pronta para ser usada para capturar tráfego do 802.11 aí, ok? Então, isso é importante para você poder capturar o que você quer. Aqui é só um exemplo se eu quiser capturar para um sinal específico, né? Então, se eu quiser capturar para o canal 11, por exemplo, eu coloco ela no canal 11 direto, já na parte de colocar em modo monitor. Na hora que eu capturar, vocês vão perceber que você está capturando o canal 11, não mais o canal 1, como no exemplo anterior aí. Bom, vou falar de filtro de MAC, eu vou pular um pouco essa parte, porque não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Como é que o filtro de MAC é setado, como é que você faz para identificar que tem um filtro de MAC na interface. Vocês vão ter um material depois para olhar, aí vocês vão conseguir ver isso de uma maneira mais tranquila. Tem alguns comandos, como é que isso é feito, como é que você troca o endereço MAC da interface na força bruta com comando no Linux, no Windows. No Windows está na página seguinte aqui, né? Como é que eu faço isso, por exemplo, no Windows, como é que eu troco o endereço MAC da interface de rede, e você consegue fazer isso sem maiores problemas aí, não tem muito o que discutir sobre isso. O que nos interessa é o protocolo WEP, o carcomido, né, e já cheio de problemas aí, protocolo WEP. Então, o protocolo WEP é um protocolo frágil, quebra, exige uma captura muito grande de pacotes, em torno de 5.000 pacotes já dá para começar a quebrar, ou então por dicionário, se eu não capturar uma quantidade muito grande, eu posso tentar quebrar por dicionário, ou eu posso quebrar por força bruta, tentando todas as possibilidades, esgotando elas aí ao longo de vários dias. Também dá para quebrar assim. E tem um monte de ferramenta aqui para poder quebrar o app, aí é facinho de fazer isso com qualquer ferramenta que você encontra fácil em qualquer local aí. Ah, bom, mas será que alguém ainda usa o app hoje em dia? Essa aqui é uma captura de um tráfego que eu fiz aí, numa grande cidade do país aí, numa área bastante congestionada de sinal, né, de access points. Vocês podem ver aí pelo ENC, né, pela coluna ENC aí, que existe vários WEP habilitados aí. Então, infelizmente, né, muita gente ainda usa o WEP hoje como proteção da sua rede, o que não é uma boa ideia, a gente vai descobrir por quê daqui a pouco. Então, como é que funciona isso? Usando aqui um programa, eu estou usando aqui, na verdade, o Aerodump, que faz parte do pacote do Aircrack NG, que alguém já colou aí no chat aí qual que é o endereço para baixar, né? Eu estou capturando um tráfego aqui e estou vendo aqui, ó, tem uma rede chamada LabVirus, que está usando o app, tem um endereço MAC ali em cima, e embaixo tem um cliente conectado ali embaixo. A última linha ali da captura é um cliente conectado, cujo endereço MAC do cliente é 00212965B845. Então, como é que você... por que isso serve, né? Significa que alguém está usando aquela rede que está protegida por um protocolo WEP. Então, como é que seria uma forma de você atacar esse ambiente aí? Eu consigo, observando o tráfego, usar, por exemplo, o Kismet. Como é que funciona o Kismet? O Kismet é uma ferramenta que também é possível de ser utilizada para capturar tráfego WEP, né? Então, eu estou dando exemplo de alguns controles que eu colocaria aí no kismet.com para facilitar o acesso. Preferencialmente, só vou monitorar os canais 1, 6 e 11, para não ficar passando por canal que provavelmente não vai ter ninguém usando. Caso eu perceba que tem alguém usando, eu posso acrescentar um outro canal aí. Então, eu posso usar o Kismet para capturar o tráfego. Então, eu coloco ele para capturar o tráfego lá. Vocês vão ver, aí que tem uma telinha aqui que está mostrando só o LabVirus que me interessa, o resto está desfocado porque não é interessante a gente mostrar. Então, está mostrando aqui em vermelho que tem um cara usando o protocolo WEP aqui. Então, como é que eu faria isso? Deixaria rodando, ele me mostra que tem clientes conectados aqui. Ao longo de um tempo que ele está rodando, ele vai gerar um arquivo aqui, ó. Se eu não mudar o nome, ele vai gerar por padrão isso aqui, né? O Kismet, a data da captura, .pkpdump. Então, com esse arquivo aqui, eu consigo rodar uns programas para tentar quebrar a chave WEP
dessa seção que estava aberta lá, que a gente já verificou anteriormente que ela estava aberta. Eu poderia usar o próprio Kismet em tempo real, colocando alguns plugins aí. Eu coloquei em destaque aqui os plugins que eu estou colocando para quebrar a chave UEP. Dois deles específicos para isso, né? Um deles é o Auto UEP, que ele já tenta automaticamente fazer algum tipo de ataque ao protocolo UEP. E o segundo é uma quebra usando o próprio Aircrack já dentro do próprio Kismet. Então, poderia fazer isso? Poderia. Deixa eu rodando lá e a hora que o Kismet conseguir quebrar a chave, ele vai me mostrar aqui embaixo qual é a chave que ele conseguiu quebrar. Né? Então, é muito simples, muito automatizado a captura e a própria quebra usando o Kismet. Né? Então, eu capturei o pacote lá e ele automaticamente está lá, se divertindo lá com o pacote, até o momento que ele quer quebrar. Só em termos de curiosidade, né, o pessoal que faz o Kismet está portando ele para o Android. Então, daqui a pouco vai ser uma versão do Kismet para rodar também em celulares baseado em Android aí. Ok? Essa placa alfa é bem comum aí, né? O pessoal já falou que viu minha placa aí. Essa placa aí muita gente tem, porque ela realmente é uma placa muito legal para ser usada aí para análises aí. Falando um pouquinho do Aircrack NG, que é a suíte que a gente vai usar para vários ataques aí, né? Ela faz análise de tráfego, quebra de chave UEP, injeção de pacotes, quebra de WPA, questão de access point falso. Ela é uma suíte bem completa para várias coisas aí envolvendo ataques a ambientes Wi-Fi de uma maneira geral, tá? Qual que é a sequência comum em se tratando de uma quebra de UEP aí? Você primeiro coloca a interface em modo monitor, usando o Airmon NG. Na sequência, você captura o ataque usando o Aerodump NG, que é aquela telinha que a gente viu anteriormente lá, que fica mostrando os access points e os clientes conectados na linha de baixo. E na sequência, quando tiver uma quantidade razoável de tráfego capturado, eu vou usar o Aircrack NG para fazer a quebra aí, então, do tráfego daquela chave UEP lá. Na verdade, a gente vai falar do AirReply, mas ele só é usado quando eu não tenho tráfego suficiente, tá? Se for uma rede com tráfego muito alto, eu nem preciso de usar ele. Eu posso usar só a sequência mesmo, já é suficiente para fazer a captura do pacote aí. Bom, a gente vai falar um pouco dele mais para frente lá do AirPlay lá. Então aqui uma sequência usando o Airmon NG, tá? Descobri qual é a placa que eu tenho, WLAN 5, depois eu dou um Start WLAN 5, coloco a interface em modo monitor, vai aparecer aqui interface MON 0. Se eu quiser colocar para um canal específico, já posso fazer isso na hora de eu colocar ele em modo monitor, simplesmente acrescento qual é o canal que eu quero na frente do comando, e aí eu já coloco ela em modo monitor para poder fazer a captura. Né? Uma vez feito isso, aí eu rodo o Aerodump NG para a interface que eu quero capturar. Aí se eu colocar aí, que é só um exemplo, né? Eu tentei rodar usando o WLAN 0. Ele falou, opa, WLAN 0 não está em modo monitor. Para você habilitar o modo monitor, dê o comando Airmon NG Start WLAN 0. Já te dá toda a linha de comando que você precisa para colocar a interface em modo monitor. Mais fácil que isso, impossível, né? Então, uma vez que eu coloquei a interface em modo monitor e eu estou rodando agora o AirDump com a interface que está em modo monitor, eu voltei para aquela tela anterior onde eu tenho qual é a interface que está em modo, o access point está em modo monitor e qual é o cliente ou quais são os clientes que estão acessando aquela rede lá. Se eu tiver um tráfego bem alto, o que vai me dizer se o tráfego está alto ou não, no caso do Aerodump, é esse campinho data aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está com 0 aqui. Na medida que esse campo começa a contar, é a quantidade de pacotes, mais ou menos, que eu preciso para quebrar. Então, se ele tiver, por exemplo, com 1000, com data no valor 1000 aqui, eu tenho mais ou menos 1000 pacotes capturados com IVs que eu preciso para quebrar o app. Não dá uma conta exata, mas dá aproximada. Eu teria, por exemplo, uns 800 a 900 pacotes que me permitiriam quebrar a chave UEP aí. Ok?
Então vamos lá. Na sequência, eu tenho que esperar ele receber uma quantidade grande. Então aqui eu estou usando o AirCrack NG com uma quantidade muito grande de tráfego quebrado aqui. Então eu tenho aqui, ó, eu testei aqui, de tráfego capturado, desculpa. Eu tenho aqui 46.103 IVs capturados. O que significa isso? Para eu conseguir quebrar uma chave web, eu preciso capturar pacotes IVs, do tipo IVs, que são os vetores de inicialização. Cada vez que ele manda um vetor de inicialização, eu capturo aquele vetor. Cada vez que ele se repetir, quanto mais vezes ele se repetir, mais fácil é eu quebrar aquela chave, por conta da facilidade do protocolo. Então, como eu consegui capturar 46.000 IVs, ele conseguiu quebrar a chave aí rapidamente, aí o AirCrack conseguiu quebrar a chave muito rápido, né? Então, essa é a situação ideal. Eu tenho um tráfego alto de uma rede, eu rodo o aerodump por algum tempo e capturo aquele tráfego lá. Mas nem sempre isso ocorre tão fácil assim. Alguém está falando aí que pega a rede com baixo tráfego, né? Então, aqui, quando você vê... aqui tem um exemplo. Como é que você faz para ter um número de IVs suficiente, né? Quando você tem um número de IVs suficiente, quando tem uma rede com baixo tráfego, como é o caso aqui, quando tem pouco tempo de captura, você por alguma razão não pôde ficar naquela rede por muito tempo, capturando uma quantidade muito grande de tráfego, e existe ainda um protocolo WEP com troca dinâmica de chave. Ele não é muito usado hoje, mas ainda tem gente que usa isso que acha que é seguro, porque a chave troca dinamicamente. Então, a princípio, você não conseguiria capturar aquele tráfego por muito tempo, porque quando você capturasse uma quantidade X de tráfego, já trocou para uma outra chave. Sendo que, na verdade, você pode usar aí o RPly, né, o RPlay, para capturar, para introduzir uma quantidade alta de tráfego numa rede com baixo tráfego, e aí sim tem uma quantidade específica de IVs para conseguir capturar. Então, como é que funciona isso na prática? Se eu tentar, eu preciso testar essa interface primeiro, ela pode injetar tráfego na rede. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um teste, né? Então, aqui eu dei um comando de teste na interface Monzero, e ele falou, ó, injeção está funcionando, pode mandar bala na injeção que essa placa de rede consegue fazer injeção de tráfego, tá certo? Então, como é que funciona isso? Eu tenho lá um tráfego capturado, aqui em cima está a linha de comando que eu utilizaria para fazer injeção de tráfego numa rede que eu já conheço, tá? Então, se você olhar, o que é o RPlay, ele vai mandar um ARP replay, né? Ou seja, ele vai enviar o mesmo pacote de ARP várias vezes. E o que é um pacote de ARP? Deu um comando meio, sei lá que cor que é essa aqui, meio roxa, né? Tem aqui um ARP-AN, onde você tem um ping aqui, né? Na hora que você dá um ping, na hora que eu dei o ARP a primeira vez aqui, não apareceu nada. Na hora que eu dei o ping, o comando ping, por trás do comando ping, houve uma conexão ARP para poder pegar qual é o endereço da placa para onde vai esse pacote 192.168.11.1 aqui. Então isso foi capturado e agora, para ele poder mandar o ping para o outro lado, ele tem que saber qual é a placa de rede que ele vai mandar. Então isso que o pacote ARP fez, devolveu para ele qual é. E se eu der agora embaixo, depois do ping aqui, se eu der um ARP-AN, vai aparecer que o IP 192.168.11.1 pertence ao endereço MAC 000740 e por aí vai. Ok? Então isso aí é o tipo de pacote que o RPly vai ficar mandando aí para frente aí, tá? Então, na medida que essa transparência era para aparecer em camadas, ela ficou um pouco confusa, mas basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: na tela verde eu tenho o tráfego comum, eu tenho um data bem baixo aqui, né? Aí eu rodei nesse comando azul aqui, eu rodei o RPlay aí para aquela interface lá.
Depois de um tempinho rodando, estão vendo aqui, ó, está em negrito, 24 segundos lá atrás e 48 segundos aqui, o último quadradinho aí. O que significa dizer o seguinte, da primeira tela para a última tela demorou 24 segundos. E aí o que acontece? Em 24 segundos eu consegui coletar 14 mil pacotes. Ou seja, um pouco mais de tempo, aí quase menos de um minuto, eu vou conseguir pacote suficiente para quebrar. Porque eu preciso de um mínimo de 5 mil, mas às vezes não dá para quebrar com 5 mil, dá para quebrar com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil. Então, eu consigo rapidamente multiplicar essa quantidade de tráfego aí, sem precisar que o cliente faça nada. Eu simplesmente injeto um tráfego falso naquela rede lá e fico pegando os pacotes capturados e capturando aquele tráfego para poder gerar um pacote para ser feito aí um ataque de maneira mais específica. Ok? Bom, muito bem. Então, seguindo aí com a questão do RPlay, né, do RPlay, como é que eu faço para capturar no canal certo? Então, a gente já falou disso antes, né? Eu vou aqui, coloco lá a minha interface já no canal 11, ou então eu entro no Aerodump dizendo que eu quero capturar tráfego só do canal 11. Então, dessa maneira, eu vou ser específico na hora de mandar o RPlay para o lugar certo. Porque note que no comando RPlay, vou voltar à tela anterior aqui, ó, não tem o canal que eu estou mandando o tráfego. Ele sabe qual é a rede, mas não sabe qual é o canal. Então, ele precisa estar já monitorando o canal certo para poder injetar no canal correto, né? Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, beleza. Esperando carregar aqui a tela, não sei porque está um pouco demorada. Bom, a tela está demorando para carregar para mim aqui, não sei se carregou para vocês aí já. Tá, então deixa eu voltar aqui. Bom, então uma outra dica aqui é o seguinte, eu tenho que esperar um pacote ARP para poder fazer esse ataque de injeção. Só que tem um detalhe. Se o cliente está conectado e está usando, ele já sabe qual é o endereço ARP do Access Point, ou da impressora, enfim, do que ele quiser se conectar. Então, como é que eu faço para ele reenviar um ARP? Eu posso desconectar o cliente. Então, para desconectar o cliente, tem um comando aqui embaixo, que eu desconecto ele por algum tempo, e aí o cache do endereço ARP dele pode, nesse tempo, ser perdido, e na hora que ele se conectar novamente, ele vai ter que mandar um pacote ARP. Na hora que ele mandar um pacote ARP, aí eu capturo esse pacote, e aí eu posso rejeitar esse pacote na conexão de novo. Tá certo? Então tem o comando do RPlay aqui, com a opção DAut, né, que é de deautenticação, desautenticar um cliente que está autenticado, está conectado, e aí eu mando 100 pacotes de desconexão para ele durante um tempo, e aí ele vai, durante um tempo de cache lá, vai perder o cache do ARP, e aí ele vai de novo se conectar. Na hora que ele fizer isso, ele vai de novo ter que mandar um ARP. Na hora que ele mandar o ARP, eu capturo o ARP com o RPlay, e aí eu mando aquele ARP indefinidas vezes para poder gerar um tráfego suficiente para capturar o pacote. Ok? Então é assim que eu consigo forçar o cliente a se desconectar e a enviar novamente, sem que ele queira, né, um pacote de ARP de novo para eu poder, nesse momento, capturar o pacote ARP. Ok? Bom, tem umas dúvidas aqui, rápidas, eu vou responder rapidamente aqui, tá? O Alan está perguntando aqui se ocultar o SSID adianta de alguma coisa para segurança. Não adianta nada, a gente viu anteriormente lá que é muito fácil você descobrir qual é.
é muito seguro, desde que você não use a rede. Se você nunca usar aquela rede, ninguém vai saber qual é o SSID, né? Então, se alguém usar, não serve para nada. Então, depois eu respondo as outras aí na sequência. Estou esperando carregar aqui o tráfego. Assim, então, se você não tiver um tráfego suficiente, você pode ir coletando ao longo dos dias até conseguir um tráfego suficiente. Olha só, eu recuperei aqui 2.448 pacotes, e isso não foi suficiente para quebrar a chave web. Ele fala aqui, ó, falhou, tente agora com 5.000 IVs, né? Aí, muito bem, eu vou lá, tento de novo, capturo por mais um tempo esse tráfego, aí eu consegui agora mais de 5.000 IVs aí. No momento que eu conseguir mais de 5.000 IVs, pode ser que não seja o suficiente também. Ele falou, opa, 5.000 IVs não rolou, né? Eu consegui aí, quantos IVs aí? Consegui 7.000 IVs. 7.000 IVs não dá, tenta com 10.000 IVs. Então, o AirCrack vai te dizendo quantos IVs ele acha que vai ser legal para ele poder capturar o pacote. Então, nas séries anteriores eu fui gerando um monte de pacotinho de captura. Eu posso pegar esse monte de pacotinho e falar para o AirCrack juntar tudo num pacote só. Então, aqui é um exemplo. Ó, eu coloquei poucos IVs CAP 01, 02, 03, 04. Aí o AirCrack abriu todos eles. E aí agora ele sabe que ele vai quebrar aqui, ó, 40.000 IVs. Juntando todo mundo num pacote só, eu tenho 40.000 IVs. Então, agora, provavelmente, eu vou conseguir quebrar a chave web daquele cara lá. Então, assim, se eu não puder coletar de uma única vez, eu posso vários dias ir coletando, né? Posso coletar durante vários dias, e aí sim eu tenho agora a informação suficiente para o tráfego que eu preciso. Esse aqui é um exemplo de um outro ataque que às vezes você não quer saber a chave, você quer saber o conteúdo do tráfego. Alguém passou uma senha que você precisa capturar, alguém passou um pacote que você precisa ter aquela informação. Então, por vezes, a senha é só para você conseguir quebrar o tráfego que você capturou. Então, como é que você faz isso com as ferramentas aí do AirCrack NG? Aqui é um exemplo anterior aqui da tela em azul, rodando o TCP-Dump com um pacote cifrado com o app. Então você tem aqui, ó, beacon e um monte de coisa que você não dá para ver, mas é inteligível, você não consegue decifrar o que é. Aí você roda aqui, ó, o AirDecap, ou seja, ele vai decifrar aquele tráfego que está cifrado com o app. Aí você diz qual é a chave web que você vai usar aqui, qual é o arquivo que você vai decifrar, e aí depois que ele decifrar o arquivo, você pode rodar o TCP-Dump, que ele vai te dizer agora certinho, ó, tráfego origem destino, pacote UDP, agora o tráfego dá para você decifrar o conteúdo do tráfego que você capturou usando essa ferramenta aí, o AirDecap NG, ok? Também um ataque relacionado aí com o app. Bom, para finalizar nosso webinar aí, né, vou falar de um ataque onde você não tem o access point. Imagina a seguinte situação, o executivo lá está no trabalho dele, rodando lá o celular dele na chave usando o celular, e aí ele saiu e foi tomar um café na esquina. O celular dele continua tentando achar a rede LabVirus, nosso exemplo aqui é sempre o LabVirus, né? E não está achando. Olha só o que aparece quando eu rodo aqui o AeroDump NG. Ele vai dizer que tem um cliente cujo o endereço MAC termina com 45, tentando acessar uma rede chamada LabVirus. E essa informação aqui do BSSID significa que ele não está associado com essa rede. Por quê? Porque não existe um BSSID ali. Então, o que acontece nesse caso aí? Ele vai tentar se conectar a uma rede que não existe. Como ele é um cliente que usa o app, eu posso tentar quebrar a chave web do cliente sem ele estar conectado ao access point. Como que dá para fazer isso? Vamos lá. Como que isso seria possível?
Tá, aqui são alguns exemplos de algumas interfaces que rodam procurando por arquivos, por redes preferenciais. Tá? No caso aqui é uma tela com Windows e aqui é uma tela do Aerodump, rodando, o cara procurando por rede chamada Boingo, host não sei o que, Pérez e por aí vai. Esses são exemplos de como é que os clientes ficam procurando por redes preferenciais aí. Mas vamos ao que interessa aqui, que é como que você consegue fazer com que o cliente se conecte a uma rede falsa. Então, para isso, eu vou precisar fazer o quê? Vou montar um access point falso no meu notebook e colocar a interface para capturar. Note que eu estou colocando a interface Mon0, ou seja, ela está em modo monitor, para capturar o tráfego daquela rede que eu quero achar qual que é a chave dela. Então eu vou usar aqui mais um programinha do pacote aí do Aircrack NG, que se chama Airbase NG. Esse cara simula um access point, tá? Então eu estou simulando um access point, estou dizendo para ele que ele vai estar no canal 1, que eu vou capturar o tráfego de web, ou seja, vou habilitar o cliente se conectar usando o app, e eu vou estar tentando capturar o tráfego dessa rede chamada LabVirus. O que vai acontecer agora? O cliente está lá, que nem um louco, procurando por uma rede LabVirus e não acha. Liguei o meu Airbase lá, e aí o cara, opa, agora achei a rede LabVirus. Então a setinha está mostrando para vocês aí a hora que o cliente se conecta na rede LabVirus. A partir de agora, ele começa a capturar o tráfego dessa rede LabVirus. Nesse momento começa a captura do tráfego, tá certo? Então durante um tempo ele vai capturar esse tráfego aí para eu poder depois usar o tráfego capturado para fazer a quebra da tentativa de quebra da chave. Depois de um tempo que eu capturei o tráfego, aqui em cima a primeira linha, né? Eu rodo o Aircrack NG no que foi capturado pelo Aerodump. Note que eu estou fazendo aqui a seguinte, eu estou injetando o tráfego lá no Airbase e estou capturando o tráfego que eu estou gerando lá no Airbase, no Aerodump aqui, jogando num arquivo chamado Café Leite, que é o nome desse ataque, tá? Esse ataque chama Café Leite. Então, tudo que está sendo gerado de tráfego lá, eu estou jogando num arquivo chamado Café Leite aqui. Tem uma quantidade suficiente de ataques para quebrar? Tenho. Então eu rodo o Aircrack no cafeleite.cap e aí o Aircrack vai me dizer se aquela quantidade capturada serve ou não para quebrar a senha. Então, nesse momento aí eu consegui uma quantidade específica de ataque, de IVs, e aí foi possível então conseguir quebrar aí a chave baseada no cliente e não no access point. Não tem access point nenhum verdadeiro aí, só o falso que eu gerei lá atrás usando o Airbase lá. Ok? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Então, assim, de uma maneira geral, né? Se alguém aceitar pedido de usar o app, né? A gente pode responder muito obrigado, mas eu prefiro usar outras soluções de segurança. Né? Então, basicamente assim, por um tempo que a gente tinha, né, que era mais ou menos de 1 hora, para falar sobre algum tipo de ataque ao ambiente web, né? A gente vai falar um pouco mais disso daí de maneira mais aprofundada, com mais ferramentas, com mais detalhes durante o curso. Quem estiver interessado, quiser fazer, será um prazer tê-los lá. Mas a ideia basicamente era assim, né? Era poder mostrar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem aqui. Eu tenho algumas perguntinhas aqui na aba de perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que fala o seguinte: no caso o atacante está usando um canal de frequência A e eu usando o G, com o sniff eu consigo detectar ou somente com a mesma placa? Não, só com a mesma placa. É a mesma coisa que você está com rádio AM e querer pegar frequência de rádios FM. Não tem como. Tem que ser uma placa A e uma placa G, uma placa A e G para poder pegar tráfego da rede A e da rede G, tá? Outra pergunta aqui é o seguinte: é possível quebrar WPA, WPA2 que não seja pelo modo de força bruta?
em cima de word list? Sim, é possível, e a gente vai ver isso no curso, tá? Mas a resposta é possível sim. Uma dica, WPS, tá? Usando o WPS. Bom, outra pergunta, faz diferença a placa no mesmo canal, na rede-alvo, para agilizar o tráfego? Eu falei disso durante a apresentação. Sim, faz diferença. Tem que estar, a mesma placa tem que estar no mesmo canal do tráfego que você quer capturar. Senão você pode perder tráfego, né? Para captura e para quebrar a senha pode não ser importante, mas se você quiser reconstruir o tráfego inteiro, você pode ter algum pacote no meio do caminho aí. Outra pergunta. O comando para salvar IVs. Tá, eu não falei do comando para salvar só os IVs. Realmente você tem um comando específico para salvar IVs. É só você usar o aerodump com opção menos IVS. Aí ele vai capturar só o tráfego IV que você precisa. Para captura de tráfego, só precisa dos IVs realmente, não precisa do pacote, de todos os pacotes, mas pode ser que você precise para alguma outra coisa, né? Então, como a diferença, se você olhar o tráfego, o tamanho do arquivo só com IVs e o tamanho do arquivo com tudo, não é muita coisa de diferente. Então, em termos de armazenamento, não faz muita diferença. Por isso que eu nem achei que isso era muito relevante. Mas você pode, se quiser, pode usar a captura só dos IVs para economizar espaço em disco, que não é lá grande coisa. Outra pergunta, se a minha rede estiver com Mac Filter, mesmo assim tem como me conectar com se o Mac não estiver na lista? Sim, eu falei disso rapidamente no começo. É fácil você forjar um endereço MAC da sua interface de rede com qualquer sistema operacional, seja ele Mac, seja ele o Windows. Você consegue forjar o endereço MAC. Você observa um pouco o tráfego, vê quais são os MACs que estão permitidos, espera alguém se conectar ou derruba alguém, pega o endereço MAC daquela pessoa e entra na rede com o endereço MAC que você está forjando no seu dispositivo de rede. É bem tranquilo, não tem muito mistério isso daí não. Outra pergunta, o comando, se a rede essa pergunta é repetida, né? Está aqui endereço MAC. O que são IVs mesmo, quando eles são gerados? Os IVs são vetores de inicialização. Eles são gerados cada vez que um pacote, determinados tempos de pacote, eles geram um novo vetor de inicialização para gerar uma nova chave temporal. Então, cada vez que você tem um período de tempo, os IVs são gerados pelo volume de tráfego. Tem uma série de requisitos para gerar novos IVs para geração de novas temporais aí. E é isso que, quanto mais repetição de IVs, mais fácil é a quebra da chave web. Ok? Bom, o Alexandre realmente está participando, ele mandou algumas perguntas aqui agora para mim, e eu agradeço todo mundo que participou, colaborou no chat aí respondendo pontualmente algumas questões, né? E, bom, tem um material lá lá no começo, né, meus contatos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Eu respondo sempre que possível. Eu leio todos e respondo quando possível. Ok, pessoal? Eu agradeço aí, muito obrigado. Não sei se eu preciso falar mais alguma coisa aqui no final, além de que vai ter o treinamento, né, que o livro vai ser o material didático do treinamento. E se você gostou do modelo do curso, pode ficar à vontade para participar. Ok? Muito obrigado, então, pessoal, e até a próxima aí. Obrigado por terem participado.